Sabe aqueles pensamentos estressantes que ficam rodando na nossa cabeça, causando angústia, raiva, tristeza? Pois é. Nessa análise, a gente vai mergulhar num método muito poderoso para investigar esses pensamentos. É um processo criado por Byron Katie, chamado O Trabalho, que é basicamente uma forma de questionar a nossa própria mente para encontrar um pouco mais de paz e liberdade. Vamos ver como é que isso funciona. E para começar, olha só essa citação. Tem quase 2000 anos, mas parece que foi escrita ontem, né? É do filósofo Epíteto, e ela já mata a charada do que a gente vai conversar hoje. A fonte da nossa dor raramente é o evento em si, mas é a história que a nossa mente conta sobre ele. E é exatamente aí, nessa brecha entre a realidade e a nossa história, que o trabalho atua. Então, vamos direto ao ponto. Qual é a verdadeira fonte do sofrimento? De onde ele vem? A resposta é até que simples. Ele surge quando a gente briga com a realidade. É isso. Sempre que a gente acredita num pensamento que vai contra o que simplesmente é, a gente sente estresse. É uma guerra interna contra a realidade. Olha que exemplo bobo, mas que diz tudo. A realidade é um fato. O vento está soprando. Ponto. O sofrimento começa com a nossa história, com o nosso julgamento sobre isso. Ah, o vento não deveria estar soprando. Discutir com a realidade, gente, é como tentar ensinar um gato a latir. É uma batalha que a gente já sabe que vai perder 100% das vezes. E essa metáfora do projetor, nossa, ela é perfeita. A gente passa a vida tentando mudar a imagem na tela, que é o mundo lá fora, as outras pessoas, as situações, quando o verdadeiro problema está na lente do projetor, a nossa própria mente. O trabalho nos dá um jeito de limpar essa lente em vez de ficar lutando contra as imagens que ela projeta. Faz sentido, né? E quem é a mente por trás disso tudo? É a Byron Katie. A jornada pessoal dela não é só inspiradora, é na verdade a própria origem desse processo todo de investigação. Imagina só, depois de uma década inteira de um sofrimento profundo, depressão, raiva, pensamentos paranoicos, Katie teve uma espécie de epifania. Em uma manhã de fevereiro de 1986, ela acordou no chão de uma clínica e, simplesmente, tudo aquilo tinha sumido. A mente dela estava vazia, em paz. Foi a partir dessa experiência radical de liberdade que nasceu o trabalho. E essa citação dela mostra o quão simples, no fundo, foi a descoberta. Não era uma teoria filosófica complexa, não. Era uma percepção direta, muito prática. Ela entendeu a diferença fundamental entre o que machuca de verdade, que é acreditar nos nossos pensamentos estressantes, e o que não machuca. Então, a partir dessa clareza toda, a Katie desenvolveu uma ferramenta que, olha, qualquer pessoa pode usar. O coração do O Trabalho são 4 perguntas. 4 perguntas simples, mas que vão muito, muito fundo quando aplicadas a um pensamento que nos causa estresse. Vamos passar por elas. A primeira, isso é verdade, já nos faz dar uma pausa e questionar algo que a gente tomava como certo. A segunda, você pode saber com absoluta certeza, vai ainda mais fundo, desafiando o nosso ego. A terceira é crucial. Como você reage quando acredita nisso? Aqui a gente sente na pele o estrago que aquele pensamento causa na nossa vida. E a quarta, quem você seria sem esse pensamento? Abre uma janela, mostra uma possibilidade de viver sem aquele peso. E depois das 4 perguntas vem o grande finale, a inversão. E aqui, atenção, a ideia não é de jeito nenhum se culpar, tá? É só uma forma de virar a lente, de experimentar o oposto da nossa afirmação original. A gente começa a procurar exemplos de como o contrário do nosso pensamento pode ser tão ou até mais verdadeiro. É aqui que as grandes fichas caem. Ok, a teoria é bem interessante, mas e na vida real, como é que isso funciona? Vamos pegar um exemplo prático para ver como essas 4 perguntas e a inversão podem literalmente desmontar um pensamento que nos causa sofrimento? Vamos pegar um pensamento que, nossa, é um clássico. Meu marido não me escuta. Um pensamento bem comum, um julgamento sobre outra pessoa, é o ponto de partida perfeito para essa investigação. Agora, vamos aplicar o processo. Olha só como a mágica acontece. A primeira pergunta já nos faz pensar: será que é verdade? Sempre. A segunda nos força a admitir que não temos como saber com certeza absoluta. A terceira revela todo o sofrimento que esse pensamento causa, raiva, solidão. E a quarta nos mostra um vislumbre de paz. Mas aí vem a inversão, e o jogo vira de vez. Eu não escuto meu marido, ou eu não me escuto. Uau! De repente o foco sai do outro e volta pra gente. E conforme a gente vai praticando, uma nova forma de ver a vida começa a surgir. Uma filosofia que Katie chama de amar o que é. E isso não é sobre ser passivo ou se conformar, não.
É sobre perceber que lutar contra a realidade é simplesmente uma fonte garantida de dor. E dessa prática, a gente tira umas lições-chave. Primeiro, brigar com a realidade é sempre perder. Segundo, a gente aprende a cuidar só do que é nosso e deixar o que é dos outros com os outros. Terceiro, o estresse vira um amigo, um alarme que diz: ei, investigue esse pensamento aqui. E por último, a gente percebe que os pensamentos vêm e vão, como nuvens. Não precisamos nos agarrar a eles. E, gente, esse ponto aqui é fundamental. A gente vive esperando que o mundo mude, que as outras pessoas mudem, para a gente finalmente encontrar a paz. O trabalho mostra que a paz é uma responsabilidade nossa. É um trabalho interno, não depende de mais ninguém, só de uma mente disposta a se questionar. Para a gente fechar, fica essa provocação. E se todo o sofrimento for opcional? E se a dor, a raiva, o medo forem só o resultado de histórias que a gente acredita sem nunca questionar? E se a liberdade estiver a apenas 4 perguntas de distância, respondidas com total honestidade? Talvez a escolha seja realmente nossa.